Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgondá e este é o canal do YouTube, esse é só do blog, né? Um blog tradicional que tem textos, www.urmilá-fa.com.br. Ai meu Deus, que inferno isso, né? Então, esse vídeo aqui eu vou, só um momento, eu vou falar sobre a questão da expectativa que as pessoas têm da intervenção de Deus na vida delas. Então vai ser isso. Se você tiver interesse dessa abordagem que eu vou fazer aqui, explicar sobre isso, né, que tem muito a ver com essa religião e também com as outras, mas muito com essa, fique aqui, senão deve ter outro vídeo que te interessa e você procura por aí esses mais de 300, mais de 300 vídeos que eu tenho aí por aí, tá bom? Então vamos lá, quem quiser ficar, fica. Então, para quem ficou, eu peço um pouco de desculpa a vocês, porque eu não preparei um roteirozinho, estruturei, eu resolvi fazer assim de improviso esse vídeo, então vai ser mais uma conversa, espero que ela não seja longa, não tem muito motivo para ser longa não, mas estou fazendo baseado em coisas que eu vi, que ocorreram, reação de pessoas, então eu quero falar sobre esse tema da expectativa da intervenção de Deus. Por que isso é muito oportuno? E eu acho que eu já abordei esse assunto várias vezes aqui, né? Eu tenho sempre abordado, mas a gente sempre fala, às vezes as pessoas não estão no momento de perceber. Que é o que acontece o seguinte, Ifá, Candomblé, são religiões que hoje, na prática das pessoas, estão muito ligadas a essa questão de solução de problemas. Eu, que me interesso pela parte da teologia que a religião possui, ou seja, me interesso com isso, o que eu posso falar para vocês é que como teologia, como religião, ela não é diferente das outras, na qual não existe o processo de troquinha, ou seja, você não é porque você fez uma coisa que você vai ganhar uma medalhinha para você usar no peito aqui, para você ficar com ela, tá certo? Então, não é isso. Então não existe esse processo, mas eu reconheço que existe uma enorme associação de pessoas com esta oferta. Tá certo? Eu não vou ignorar isso. Tá certo? Então o que eu posso dizer para vocês e o que eu falo sempre aqui em vídeos esta não é a finalidade da religião. A religião é para você receber orientações de Deus através da palavra das pessoas, através dos exemplos, através da presença de orixá, receber tudo isso para que você seja uma pessoa melhor para você mesmo, para que você seja uma pessoa melhor com a sua família, com a sua comunidade, né? Que você seja uma pessoa que aprenda valores elevados, ética, honra, moral, caráter, gentileza, solidariedade, tá certo? Então isso tudo são os exemplos que eu falei, é isso que eu encontro nas histórias de Fá, foi isso que eu encontrei na teologia dessa religião, né? Como exemplo, lá os exemplos estão dizendo para isso, então é isso que eu encontro. E o que eu encontro na religião não é diferente do que as outras religiões têm, o que uma religião católica tem a trazer para você, tá certo? Que uma religião, sei lá, budista, hinduísta, ou as outras religiões têm também a transmitir a você, que são os valores, né? Que é você esperar aquilo ali. Tá? Então, esse é o aspecto teológico. Claro, mas, junto com isso, o problema é o mais, que vem depois do mais, né? O que vem depois do mais é que, de fato, junto com isso, tem muita gente. Porque essa religião oferece essa presença, essa proximidade da relação com Deus através dos intermediários deles, isso é uma coisa extremamente justa, não são subdeuses, não são deuses, são basicamente intermediários de Deus, são manifestações, emanações do próprio Deus, os orixás humanizados, o orixá é uma visão humanizada do próprio Deus, ali a gente Deus se torna humano através da figura do orixá para que a gente o compreenda, né? Assim como se tornou humano nos católicos, com outros exemplos, lá nos negócios, todo mundo tem uma manifestação humana, né? O Deus Supremo não é aquele que se manifesta, não fica vendo, ninguém vê o Deus Supremo, tá certo? Você vê as emanações dele, né? Que nos permitem relacionar com ele, tá certo? Não, isso é um papo teológico, mas a gente tem que entender isso, né? Então, apesar dessa proximidade, a gente tem esse contato, principalmente a gente tem o oráculo, e o oráculo não é uma coisa que só tem nessa religião, tudo quanto é religião tem oráculo, menos o cristianismo. Cara, o problema do cristianismo, até os judeus têm que ter oráculo.
para você poder se comunicar, receber orientações de Deus. Você tem dúvidas, né? Orientações de ancestros, estão lá no Orum, que pode te orientar. Isso é a finalidade do oráculo, né? Você tem hora que você esgota os seus meios, você não encontra solução para aquilo, você precisa, cara, eu preciso de uma sua orientação. Aí serviria o oráculo. Mas apesar desse instrumento todo, o que aconteceu com esses instrumentos? Esses instrumentos todos foram todos, bom, tem o lado bom e o lado ruim, né? Tá certo? Toda espada, né? As espadas, né? Geralmente tem 2 gumes, né? A espada que tem um gume só é japonês, né? Então, a espada tem 2 gumes, né, cara? Então, assim, do mesmo modo que isso tem tudo isso que eu falei para vocês aqui de nobre, também tem um uso não tão nobre disso, né? Que basicamente vem da questão da expectativa, por isso que eu estou falando, e é o assunto desse vídeo, né? As pessoas podem ter expectativa porque a gente tem o oráculo, que essas pessoas vão usar o oráculo para descobrir coisas mesquinhas da vida dela, detalhezinhos. Eu não consigo resolver aquilo, fulano está falando mal de mim, está acontecendo uma coisa errada, quem é que fez coisa errada comigo? Cara, às vezes o oráculo pode dar orientações para aquilo, às vezes você vai no oráculo para saber daquilo, né? Isso acontece muito em Fá, e o oráculo diz o seguinte: fulano, olha só, o seu problema é que você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que ser uma pessoa que não distrate as outras pessoas, para você não atrair negatividade, você tem uma pessoa que se comporte bem, você tem uma pessoa que seja mais generosa. Então, você procura o oráculo por uma coisa que você quer saber e você vai ouvir aquilo que que é importante para você. É a mesma coisa que acontece com o orixá. Você vai com uma coisa, ela vai. Claro que tem pessoas que vendem, aí tem um lado errado, tem pessoas que vendem facilidade na religião, né? E anunciam isso em um monte de lugares. Estão ali para vender facilidade para todos, né? E essas pessoas que vendem facilidade transformam isso no mercado, né? No mercado religioso, aí, o pseudo-religioso, né? No qual incentivam pessoas que têm problemas de qualquer natureza que procurem a religião para resolver esses problemas, tá certo? Então, eu estou falando assim, de fato, eu reconheço que isso acontece. Mas isso, eu quero dizer para vocês, quando eu falei a história da espada dos gumes, isso é um aspecto deletério do lado religião, o aspecto deletério, o aspecto errado, ruim, tá certo? Uma coisa ruim do lado da religião, porque o lado da religião não era para essa finalidade. Mas, de fato, então eu estou assim, só posicionando, eu vou encerrar essa coisa, não vou ficar aqui 2 horas me repetindo. Essa é a mesma coisa. Mas isso acontece. Mas o que acontece é que não acontece só nessas religiões, não, cara. Apesar do católico, do cristianismo, né, dos católicos ser uma religião que diz que você deve rezar e a resposta da sua oração é um silêncio, né? Essa é a base, né? Você reza e aí? Não, reza e é isso. Mas retorno? Não, você reza e acabou. Na nossa não, a gente reza, a gente tem a resposta no oráculo, a gente tem a resposta às vezes em sonhos, aquela que acontece com os outros também, mas eles não reconhecem, a gente tem negócio. A gente tem resposta através da própria presença de guias, do orixá. O pessoal na Umbanda tem resposta através da presença dos guias que podem trazer alguns aconselhamentos para eles, tá certo? Mas isso não tem a ver com o candomblé, não tem a ver com o Ifá. No Ifá a gente lida com o oráculo e no candomblé você ainda tem a presença, você tem um oráculo também lá do candomblé e você tem lá a presença do orixá, que não fala com a pessoa, mas dá aquela presença, dá força, a pessoa se sente bem. Então a gente tem esse retorno. Mas o fato é que, não só nessa religião, mas em todas as outras religiões, as pessoas geram essa expectativa que você pode ficar esperando a intervenção de Deus. E o que eu estou querendo falar nessa conversa não estruturada é que vocês têm que tomar cuidado com essa expectativa, porque isso não é o formato desta vida. Olha só, isso foi uma coisa que eu aprendi. Aprendi primeiro nesta religião, através dessas coisas de ebó. Eu também, quando eu comecei, eu já contei essa história aqui alguma vez, o primeiro contato que eu tive foi assim, né? Tendo um problema, eu procurei uma pessoa, ela era de Umbanda. Aí ela fez uma coisa, realmente aquilo resolveu o problema que eu estava tendo, mudou o rumo da minha vida, que estava bem prejudicado, coisas estavam certas, não dando errado. Aí eu fiquei muito bem impressionado, aquilo me impressionou, me atraiu. Eu falei, opa, estou no lugar certo, né? Que coisa legal. E aí minha reação foi o seguinte, cara, achei uma mina de ouro, né? Achei um negócio legal, cara. Eu tenho um problema, venho aqui para esse cara, pago alguma coisa para ele pega, faz umas coisinhas lá e meus problemas estão resolvidos. Então, cara, eu pensei assim, acabou, é isso aqui, eu não preciso nem, né? A minha aposentadoria está garantida. Só vim aqui, vou falando das coisas, negociando,
e piriri pororó, vou dando uma coisa ali, dou uma coisa aqui, pego e troca, não sei o que, parará, e está tudo resolvido. E aí, com o passar do tempo, eu estou dando meu testemunho, tá? Isso aqui é testemunho meu, ninguém falou. Com o passar do tempo eu descobri que não era assim que funcionava. Que o que às vezes funcionou naquele momento inicial, que você teve aquela coisa, de repente não se manifestava depois, porque aquela ajuda inicial que você teve, que deu uma consertada, você tem que aproveitar aquilo e se arrumar de outra maneira, ser outra pessoa, modificar, e que você não vai ficar esperando nessa relação de troca a solução dos seus problemas, entendeu? E aí eu falei, opa, não é assim. Aí foi aí que eu fui atrás. Bom, se não é assim, como é? Aí eu me interessei por teologia, para descobrir de religião, não só dessa teologia dessa religião, como qualquer teologia. Vou descobrir o que eu tenho que esperar de uma religião, tá certo? Esse foi a meta, né? Ou seja, a minha meta foi o que eu tenho que esperar de uma religião qualquer, né? Não dessa, porque eu podia, não, de repente estou na religião errada, que é o motivo do meu grande texto está no blog. Estou na religião errada, vou procurar o Deus certo, essa é uma palavra legal. Vou procurar o Deus certo para cultuar. Então, qual é essa questão? Qual é o Deus certo? Se não é esse, eu tenho que procurar outro. Aí eu fui me interessar por religião. E aí eu descubro, né, que basicamente todas têm a mesma estrutura. Não tem Deus certo para cultuar. Todos são certos. Na verdade, nós estamos falando, se você acredita em um Deus Supremo, todos são o mesmo Deus Supremo. Não tem como, gente, olha só, isso é lógico, né? Não pode. Se você acredita que tem... Se a religião A acredita que tudo existe um Deus Supremo, e a religião B também acredita que existe um Deus Supremo, não podem ter dois Deus Supremos. O que você pode dizer assim, tem um Deus Supremo, esse cara vê ele de um jeito, esse cara vê do outro. O que pode variar é, esse cara entendeu esse aqui de uma maneira, esse aqui entendeu de outra. E entender Deus é um processo humano. Mas esse é o que está no meu texto, que está no blog lá, vocês vão olhar lá. Tá entendendo? Então eu descobri o seguinte, que não tem essa coisa de você esperar. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque, cara, quando você se aproxima de uma religião, você deve regular muito, muito, muito bem a sua expectativa. O que você espera desta religião. Você tem que regular isso aí. Porque você não pode se aproximar de uma religião, mesmo essas daqui, mesmo da Umbanda, ou de Candomblé, ou de Fá, se aproximar da religião esperando o seguinte, cara, eu não consigo resolver meus problemas, então eu vou lá, vou pagar uma pessoa e esta pessoa vai fazer uma oferenda e vai ter um Deus faminto. Eu quero aqui, me dar uma comidinha e vou resolver seus problemas. Cara, olha só, não é assim que funciona. Entendeu? Gente, olha só, não é assim que funciona o mundo. Quer dizer, não é assim que funciona a vida. Então não se aproxime de uma religião, de uma casa, não procure um comandante, né, de terreiro, não procure uma casa de umbanda, não procure uma casa de candomblé, um bolochá, não procure um babalô, porque você precisa fazer trocas, né, de financeiras ali para você ter problemas resolvidos. Você vai nesses lugares porque para você entender, aí por que você vai? Então alguém está dizendo, se eu não vou fazer isso, o que eu vou fazer nesses lugares, cara? Para que eles servem? Muito bem, é isso que eu vou tentar falar aqui nesse curto vídeo, né? Eu pretendo fazer, depois já vou encerrar ele, né? Esse assunto tem que ser abordado com outras camadas. Mas assim, o que você vai lá procurar uma religião, como qualquer outra religião, é aquela coisa do Sócrates, né? Você descobriu o seguinte, o que você está fazendo de errado, o que você está provocando de errado na sua vida, quais são os seus erros de caráter, de comportamento, de procedimento, que estão te levando àquilo. Eventualmente você pode descobrir pessoas que estão ali lhe atrapalhando, lhe traindo, lhe roubando, mas em tese isso também é uma falha sua, né, de você não perceber a complexidade do mundo, não perceber as pessoas. Não significa que, né, a culpa, então todos os meus problemas são porque as pessoas me enganam, as pessoas me tratam mal, as pessoas me roubam. Não, assim, a culpa é porque você é idiota, retardado, você não está percebendo o que está acontecendo com você. Você é um ingênuo. Estou sendo duro aqui, né? Sendo duro porque a gente tem que ir para o lado socrático da coisa, de Sócrates, né? Olha só, procure em você os seus problemas. Então, quando você vai nessas religiões, você vai ter a grande oportunidade, né,
de por muito pouco, né, o esforço seu e até dinheiro, você ter o acesso a poder se entender, a entender a origem dos seus problemas, o que está acontecendo, para que você possa fazer mudança no seu rumo de vida, se melhorar como pessoa também, melhorar como pessoa, porque às vezes você é uma pessoa hoje e você vai ter que melhorar muito como pessoa para você poder ter sucesso junto às outras pessoas. E eu, mais uma vez, eu digo por eu mesmo, né? Eu hoje sou uma pessoa muito melhor do que eu já fui quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, quando eu tinha 30 anos de idade, entendeu? Quando eu tinha 40, entendeu? Assim, já sou uma pessoa muito melhor. E isso, graças a quê? Graças a livros de filosofia, livros de engenharia? Não. Graças à religião, que me fez entender, compreender bons exemplos e tal. E nesse processo eu procurei melhorar, entender melhor as pessoas. Melhorar mais, perdão. Entender melhor, entender as pessoas e entender a mim, né? Então, eu sempre falo, eu sou sempre o principal testemunho da vida e da relação de uma pessoa com a religião, né? Eu comecei com tudo aquilo que as pessoas procuram. Como eu falei no início, procurando, opa, vou trocar aqui, pago aqui, recebo, descobri que funcionou, depois para de funcionar, que não dá certo, porque você está achando que é uma coisa, aí você começa a descobrir o que você precisa fazer. Aí você descobre a mudança, e para aquilo mudar você tem que ter uma rotina, você tem que submeter. A gente hoje está num mundo muito prático, que é tudo muito resolvido, e às vezes a solução das coisas são basicamente isso, você se habituar, aquela coisa de monge, aquela coisa de você chegar, mudar o seu espírito, né? Ajustar o seu espírito ao ritmo de vida, a um outro ritmo, você poder receber influências. Isso é uma coisa muito importante, sabia? Quando você se liga a uma boa casa religiosa, né? Uma casa de orixá, uma boa comunidade católica, né? Você vai ali, a religião vai te mudando, né? O contato com a religião, não é as pessoas, não é porque você só está aprendendo, não, mas o contato, né? Ou seja, a coisa de Deus vem para você, aquilo vai mudando a sua alma, não é uma casa de umbanda. Pessoas que frequentam a casa de umbanda durante muito tempo, as pessoas não, tem muita gente que vai à casa de umbanda não é para pedir nada não, vai porque gosta lá do ambiente, não sei o quê, e quando você é lá, você vai ganhando, e você vai tirando aquelas coisas ruins, sendo outra pessoa, sabe? Tudo aquilo vai melhorando em você, você vai ser aquela pessoa melhor, a sua melhor versão, tem todas as condições de você ser a sua melhor versão. Então era isso, já deu quase 20 minutos, eu não queria fazer muito extenso, é mais um bate-papo, um desabafo, né? Com isso, eu queria que vocês regulassem isso, eu diria para vocês, olha só para finalizar, né? Mas é uma fala importante, não desligue não. Olha só, é o seguinte, não procurem Deus, ou não tenham expectativas de Deus, tá? Para que leve a você a ficar esperando as coisas em troca. Eu não quero dizer que você tem que ter uma fé cega, na qual você tem fé naquilo e aquilo não muda nada na sua vida só fica ruim. Se você tem uma fé cega e isso não está fazendo nenhum efeito em você, você não está recebendo nada, pelo contrário, está sendo explorado, se você não se sente bem ali, cara, sai fora, você está no lugar errado. A fé é uma coisa de duas mãos, você crê de fato naquilo e aquela sua crença você vai ver voltar para você, você vai ver a mão de Deus na sua vida. Isso é uma coisa que faz toda a diferença, tá? Você tem, claro, que seguir aquelas coisas todas, se submeter, né? Religião é submissão a valores, ética, moral, um montão de coisa. Mas isso muda a sua vida. Então, assim, mas não tem essas perspectivas. O que vocês fazem? O que eu acho que vocês não devem fazer? Eu estou aqui me acelerando, né? Vocês não devem fazer. Não fiquem pulando de religião para religião, de casa para casa, de pessoa a pessoa, achando o seguinte, não, eu tenho que encontrar um lugar onde eu consiga as coisas que eu preciso. Olha só, assim, você tem que encontrar um lugar no qual te ajude a entender você, entender a sua vida, entender aquilo que você deveria fazer ou que você não deveria fazer, para que você possa, você mesmo, desenvolver a melhor versão de você mesmo, tá? Não fique esperando, Deus não tem essa obrigação de ficar cuidando, te atendendo, né? Porque você ganhou a medalhinha, não, eu fiz, eu paguei o dízimo, eu dei esmola para os pobres, né? Igual os muçulmanos, né? Esmola é para eles mesmos, né? Assim, entendeu? Então, assim, não adianta você esperar, você faz isso porque você acredita que aquilo é uma coisa que você possa fazer.
Mas você não pode fazer aquilo esperando coisas em troca, tá certo? Agora, se você está lá, você é uma pessoa boa, faz tudo em troca, você não tem nada em troca, você não recebe nada daquilo, você pode estar no lugar errado. Então você pode se orientar, que normalmente não é assim que funciona não. O assunto é complexo, né? mas é isso, entendeu? Só queria que vocês prestassem atenção nisso. Cuidado com as expectativas que vocês geram quando vocês entram numa casa religiosa. Mesmo nessas casas de Fá, de Candomblé, de Umbanda, são religiões diferentes, né? Fá é uma coisa, Candomblé é uma coisa, Umbanda é outra, não sei o quê. Ou o evangélico, tem gente que abandona o Candomblé, não vou para o evangélico, porque lá eles prometem a teologia da prosperidade, lá Deus vai influenciar. Cara, toma cuidado, né? Você pode estar tomando decisões baseadas em princípios, em valores errados, tá certo? Talvez você não tenha entendido o que você pode esperar da religião, tá bom? Era isso, espero que ajude vocês em alguma coisa, tá?